Olá a todos e todas, sejam bem-vindos. Mariana Ferrer, mais uma mulher culpada por ter sido estuprada. Isso mesmo, mais uma. Mais uma que ela foi violentada, como muitas mulheres aqui no nosso país, mas que foi escorraçada. Ela sofreu mais uma outra violência terrível, no julgamento em que o seu agressor, o estuprador, deveria ser condenado. Ela foi humilhada, ela foi tratada como se fosse uma ré, como se fosse uma bandida, como ela mesma declarou lá no seu julgamento, de que ela estava sendo tratada como o pior dos piores bandidos que nós podemos imaginar. Como um dos piores bandidos, por exemplo, do crime organizado. Essa foi a culpa da Mariana Ferrer. Ela foi culpada porque ela foi estuprada. E ela foi estuprada por um cara, por um sujeito empresário, um cara de boa vida, um cara que não é fraco de situação, um cara que, como ela mesma declarou lá no seu julgamento, de que ela foi enganada, de que deram bebida para ela e que até foi drogada. Eu não quero entrar aqui na questão, nessa situação em si, do julgamento, até porque eu não sou da área da justiça. Então eu quero entrar numa outra situação e que esse tipo de situação está muito presente na história brasileira, está muito presente no que é classificado assim como o machismo, a cultura do machismo e a cultura do estupro aqui no Brasil. E como que essas coisas, elas são assim, de certa forma, elas são legalizadas. Isso mesmo. Por que elas são legalizadas? Porque um caso igual da Mariana, né? É a própria justiça que não foi capaz, por exemplo, naquele momento do julgamento, salvar a Mariana, defender a Mariana. E quando eu estou falando aqui defender, né, é defender das agressões do advogado de defesa do empresário. A Mariana, ela foi agredida. Novamente ela foi agredida porque a posição em que ela foi apresentada ali naquele julgamento é como que ela fosse a culpada. A Mariana é que foi a criminosa. É dessa forma que grande parte das mulheres aqui no Brasil e das mulheres que sofrem violência sexual são tratadas aqui no Brasil. Elas não têm como se defender. E depois vem um monte de conversas que a gente escuta por aí de que as mulheres
precisam denunciar, elas precisam criar coragem para denunciar. E quando você vê um caso como esse da Mariana, o que dizer? O que dizer para essas mulheres? Como incentivar as mulheres a denunciar? Né? Veja que situação. Situação calamitosa, triste. Quem assiste esse vídeo do julgamento, né, que foi gravado, que inclusive espalhou pela internet, precisa ter coração, precisa ter, sabe, para poder suportar, para poder, quem está assistindo, ver assim as agressões que a Mariana sofre ali naquele momento, e você com um grito preso aqui para poder mandar um cala-boca, ou até dar um grito a esse advogado, você não tem condições. E você está diante de uma situação em que você tem homens, né, na sua maioria, que estão ali, promotor, juiz, o réu, no caso que a Mariana, que acabou sendo a ré, né, mas o réu, que é o empresário, o estuprador e o advogado de defesa. E a Mariana, como quando você assiste o vídeo, você vê assim a incapacidade ali. A si mesmo tem uma coisa interessante, ela foi capaz de responder e ela deu boas respostas ao advogado. As respostas dela chamam atenção, né? Então, essa situação terrível, mas que mostra a cara do Brasil, mostra a cara da justiça, infelizmente, essa cara dessa justiça injusta, essa justiça que, né, que eu andei lendo aqui vários juristas comentando, advogados, juízes, sobre esse caso da Mariana, dizendo que é muito comum casos como esse acontecer nos tribunais. É muito comum. Significa que é realmente uma cultura machista e uma cultura do estupro. A atitude do advogado lá de defesa do empresário de ficar mostrando fotos da Mariana, o que vocês pensam a respeito disso? Como é que a sociedade encara a mulher no dia a dia? Se a mulher usa roupa curta, se a mulher ela tira foto de um determinado jeito, que mostra alguma coisa do seu corpo, então essa mulher, ela é como se ela estivesse incitando os homens ou convidando para o estupro, ou convidando para poder usá-la, ou qualquer coisa assim. Esse é um tipo de situação, de cultura que nós temos no nosso país, né? Eu não sei se dá para falar cultura, que cultura não vejo como coisa ruim. Cultura a gente vê como um costume, né? Mas como, assim, um tipo de deseducação que ela se enraizou, que ela é um tipo de aprendizado ruim, no mau sentido, e que faz muito parte, por exemplo, de nós homens, da maioria dos homens, e que muitas mulheres também assimilam essa mesma atitude.
Por isso, com um caso igual ao da Mariana, a gente acaba chegando numa situação calamitosa, uma situação muito difícil, inclusive, até de definir um caso como esse. Que definição que nós temos para uma situação como essa? Por que o juiz ou por que o promotor, alguém, não interviu esse advogado? Deixou ele basicamente esculhambar, né? Não sei se o termo poderia ser esse. Eu não estou achando termos para isso, mas assim, é como se fosse desmoronar completamente toda a estrutura emocional dessa menina, lá naquele momento. O empresário André Camargo de Aranha, o estuprador. O advogado Flávio Gastão da Rocha Filho, que é o defesa lá do empresário. Aí, o que acontece? O empresário, ele foi inocentado, né? Ele foi inocentado. Porque diz que não há provas, e enfim, como sempre acontece. Saiu muito essa de que o resultado lá do julgamento foi dado pelo juiz como estupro culposo, onde não há intenção, né? Que o empresário, né, que é o coitado ali, que é como se diz, o menos culpado de toda a história, a menina estava sendo mais culpada. Então, ele sai de lá, né, como que ele não tivesse a intenção de estuprar a menina. Que o Brasil muda? Que mudança que nós esperamos para o Brasil com uma situação como essa, gente? Né? Com um resultado como esse. O que podemos esperar de um Brasil dessa maneira? Um Brasil que culpa a menina de 11 anos, que engravidou de um estuprador, que invadem o hospital, né? Um grupo de malucos, enlouquecidos. Uma menina de 11 anos que sofre todo tipo de pressão emocional. A mãe dela também. O que esperar de um Brasil como esse? Eu quis trazer essa reflexão aqui para vocês, tá? Que eu acho que vocês estão a par de toda essa... Isso aí já correu pela internet afora, né? Nas redes sociais. Mas é bom a gente trazer isso, debater, discutir, porque nós não podemos fechar os olhos e nem nos calar diante desse tipo de injustiça. Isso é uma tremenda de uma injustiça. Isso que está acontecendo, ou que tem acontecido com a Mariana. Só o julgamento revela toda essa situação. Não tem o que explicar a respeito disso. A imoralidade, a atitude antiética daqueles homens ali e a menina lá tentando se defender. Se inscreva no canal, dê seu like. Obrigado pela atenção de vocês e também por assistir aos meus vídeos. Obrigado e até uma próxima vez.